devo dizer que são falhas sucessivas, inaceitáveis, intoleráveis, inadmissíveis. Nós não podemos assistir a estes casos por falta de atendimento a tempo. Eu já nem cito aquilo que se passou em termos clínicos da evolução do caso da doença ou do traumatismo. Não. Antes de mais nada... Concretamente no caso do paciente que esperou 3 horas, não é? Antes de mais nada, está aqui uma questão de atraso no atendimento. E esse atraso no atendimento é incompreensível. Demonstra uma falta de planeamento, falta de organização, falta de capacidade de gestão, de capacidade de liderança e de não querer mudar aquilo que está mal. O senhor esteve sempre ligado à saúde. Alguma vez viu a situação assim? Não, mas isso é verdade, que agora, em certas áreas, não em todas, temos ver a questão no seu conjunto. Mas nestas áreas de atendimento hospitalar, há problemas mais graves do que aqueles que existiam no passado. Portanto, a situação agravou-se. Mas devo dizer que eu também, além de ter sido Diretor-Geral da Saúde, que acabei o meu mandato como Diretor-Geral da Saúde por ter completado 70 anos de idade, naquela altura, mas exerci funções, olha, posso lhe dizer, desde estava da Direção-Geral de Saúde, desde quando Durão Barroso como Primeiro-Ministro, depois foi Santana Lopes. Sim, entre 2006 e 2017 passaram vários governos. Sim, depois também com Passos Coelho, depois os governos socialistas, António Costa e com ministros de diferentes cores, e trabalhei com eles todos, e nessa altura a situação de atendimento hospitalar não tinha este grau de gravidade. Não há adjetivos para qualificar esta falta de atendimento, mas deixe-me dizer que aparentemente a situação resolver-se-ia de uma forma expedita, simples, se as ambulâncias, eu também não sei se sabe... O senhor foi Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, exatamente. Portanto, tem uma grande experiência para nos dizer sobre isso. Mas fui como voluntário, a seguir aos tais 70 anos. Exatamente. Pois, como voluntário, eu fui Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e durante o período da pandemia. Exatamente. Lidei muito de perto a questão das ambulâncias e do transporte de doentes urgentes. E como é que era na Cruz Vermelha? Nós insistíamos que era preciso, uma vez o doente chegado ao hospital, libertar as macas para as ambulâncias poderem estar preparadas, depois devidamente higienizadas, para transportar outros doentes. Isso era um assunto que nós dizíamos constantemente. Mas esta questão de reter macas... Desculpe interromper, doutor. E esse tempo entre o momento em que o doente chega e o momento em que a ambulância está preparada para sair, no seu entender, tinha de ter um tempo máximo de quanto tempo? Poucos minutos. Aliás, chegámos a pensar no seguinte: 80% das ambulâncias têm macas compatíveis umas com outras. Se a ambulância chegar a um hospital, serviço de urgência, entregar em devidas condições, as melhores possíveis, o doente que transportou. E se recebesse uma maca higienizada, imediatamente estaria ao serviço para outro... Era indiferente se era a sua ou não é? Desde que fosse compatível. Claro, para outros doentes. Aliás, ainda há pouco estava a dizer, olha, uma espécie de sistema de bilha vazia, de bilha cheia, quando as pessoas iam trocar o gás. Certo. Portanto, entrega uma, recebe outra. Bem, isto era o ideal, mas isto não acontece. Não acontece por diversas razões. Agora, porquê que os hospitais gostam, enfim, é um gosto discutível, mas gostam de reter os doentes? Por várias razões. Porquê, Soutor, explique-nos. Uma delas é porque as macas das ambulâncias são pequenas, são estreitas. E os espaços de atendimento à urgência são... Os corredores, não é? Corredores e os espaços no plano da arquitetura, da construção, são diminutos. E
médicos, os enfermeiros, os administradores, gostam de ter, portanto, macas de tamanho pequeno para poder receber mais. E então retêm os doentes, em vez de os transferir imediatamente para camas ou até, se for o caso dessa questão da dimensão, para macas de campanha, que são relativamente acessíveis. Não, eles retêm os doentes, até porque não custa ao hospital a reter doentes, porque esperando 10 minutos, 20 ou 3 horas ou 4 ou 5, os custos para o hospital são iguais. Isto é um erro. Nós, por várias vezes, falámos nesta questão que era preciso resolver. E há aqui, portanto, um problema de organização. É um problema de querer resolver e de saber dirigir, saber liderar, no sentido de facilitar e de evitar que as tripulações das bombeiros e da Cruz Vermelha esperem à porta dos hospitais. E isso é uma responsabilidade de cada hospital e de cada administração hospitalar, ou é uma responsabilidade com um chapéu maior, já a nível de tutela? É uma responsabilidade geral, naturalmente, de cada hospital. E a Ministra da Saúde conhece bem este problema, como sabe, foi diretora do Santa Maria, do Hospital de Santa Maria, conhece muito bem o funcionamento dos serviços de urgência. Agora, eu nunca percebi a razão pela qual este assunto não é resolvido de uma forma, diria, uma forma inteligente, uma forma smart. A ambulância chega, transporta o doente nas melhores condições possíveis, entrega o doente, recebe a maca regressa ao posto inicial, se for caso de ser higienizada, é higienizada, e depois regressa fica imediatamente livre por outros. Exatamente. Os casos foram relatados pela imprensa, são casos por falta de... por não haver disponibilidade de ambulâncias nas freguesias, até nos próprios concelhos daquilo que precisa de ser socorrido. Não faz sentido. Esta é uma medida, esta seria das primeiras medidas que o senhor, por exemplo, se fosse... sim, mas foi das primeiras medidas que nós... Eu não queria estar no papel os administradores do Ministro hospitalares da Saúde, mas como disse, estive no papel de Diretor-Geral da Saúde, trabalhei com todos os ministros muito perto, nos gabinetes, e de Presidente da Cruz Vermelha, como lhe disse, e vou repetir, em assuntos ligados a situações de emergência. E insistia nesta questão, até porque as tripulações das ambulâncias não podem estar 3, 4, 5... Depois até se punha a questão da alimentação deles. Têm que regressar com a ambulância em devidas condições, mas sobretudo com uma maca, na perspectiva de poder ser preparada para transportar outros. De ter uma ambulância a funcionar na plenitude. Que não tem explicação. É uma falta de saber dirigir, saber liderar. É uma questão de organização. Diga. O senhor é presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública. Sente-se seguro com a saúde em Portugal? Não. Há aspectos que sim. Há no nosso país, diria, um mosaico de diferentes qualidades de atendimento de serviço. Há serviços excelentes, a nível não só de Portugal, como incluindo melhores todos os serviços privados, mas a nível europeu e mundial nós temos serviços absolutamente únicos. Havia um programa, em termos da qualidade dos serviços, na perspectiva de saber quais eram as unidades e os serviços de referência para tratar determinado doente com determinada causa, são chamados centros de referência, e isso mostrou que Portugal estava na linha da frente do atendimento. Mas as críticas atuais, mas as críticas atuais são centradas. Está a deteriorar-se ainda agora, ao entrar, as pessoas que me reconhecem lamentam constantemente a forma como atualmente se encontra a saúde. Nesta perspectiva de olhar para a situação crítica do atendimento hospitalar nas semanas frias. É o mais crítico agora? Isso é que os relatos têm a ver com a pressão sobre o serviço de urgência
devido às infecções respiratórias, mas agora também deixe-me dizer, Patrícia, nós, o ano passado, já sabíamos que ia acontecer assim, nas semanas Todos os frias do anos ano. há picos de E gripe. agora vou-lhe dizer uma coisa, é que em 2027 vai acontecer o mesmo, em termos de incidência das infecções respiratórias. E, portanto, não se trata aqui de um fenómeno inesperado, não houve um terremoto, não houve um vendaval, um ciclone. Não estamos a falar Situações de previsíveis. fenómenos esperados. Exatamente. Nós, em saúde pública, lidamos com emergências, umas esperadas e outros fenómenos inesperados. Sim. Este é um fenómeno esperado e, portanto, há menos explicação para o atendimento não funcionar. É uma questão, sublinho, de liderança.